noite àqueles que estão entrando nessa live, vão deixando comentário. Na medida do possível, vou respondendo, fazendo menção. Eu não sei se é o Henrique, a Marina, para ambos. Boa noite, Deus abençoe, saudade de vocês. Os familiares de Lema, Juliana, Rogério, Aninha. Dona Maria, um abraço. Gente, mais alguém está com dificuldades na imagem aí? Responde, por favor. Coloca no comentário se mais alguém está tendo dificuldade de ver a imagem, o vídeo. Boa noite a todos, paz seja convosco. Nós estamos aqui reunidos para a nossa Quinta da Vitória. Hoje uma palavra, mais uma vez, especial. Quero trazer para vocês que estão acompanhando uma palavra de conforto, uma palavra de refrigério da parte de Deus. E no final dessa live, no final desse culto, eu vou passar dois avisos importantes. Um a respeito da nossa ceia, que será agora nesse próximo domingo. E o outro aviso a respeito de um evento que nós teremos, um evento nacional, com o nosso pastor presidente, o reverendo Mário de Oliveira, um evento para abençoar, na medida do possível, todos os lares do Brasil, tá bem? E você faz parte disso, você faz parte desse projeto e com certeza o seu lar também será abençoado. Então não saia da live, acompanhe a mensagem ela vai ser breve, como sempre tem sido, né?
essas lives. E no final esse aviso importante, instruções, né, de como será esse evento que se chama Vida para o Brasil, tá? Ele vai envolver, né, alguns elementos, é muito importante que você acompanhe, tá bem? Então, antes de nós iniciarmos a palavra, eu gostaria de colocar agora um louvor, né, iniciando esse culto, essa atividade de forma oficial, tá certo? E se você já é da igreja, provavelmente você conhece esse louvor, e com esse louvor eu gostaria que você já fosse recebendo o que Deus tem preparado para a sua vida. Vai recebendo a unção de Deus. Você que talvez está doente, talvez você perdeu o seu emprego, preocupado por conta da pandemia. Deus está olhando para o seu lar, para a sua casa.
Amém, graças a Deus. Eu espero que você tenha recebido da paz que vem dos céus no seu lar, mas principalmente no seu coração, tá bem? Se você entrou agora durante o louvor, mais uma vez, boa noite para você, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Como eu havia anunciado, o tema da mensagem de hoje é Nada Temerei. E o texto que eu vou ler, texto da Bíblia que eu vou ler, está em Marcos, capítulo 4, versículo 40. Mais uma vez, Marcos 4, 40. Quando diz: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Palavras de Jesus aos seus discípulos dentro do barco no mar da Galileia em meio a uma tempestade. Vamos orar. Pai, nos abençoe, Senhor, com a tua palavra nessa noite. Que ela traga paz, traga alívio ao nosso coração, ao nosso entendimento, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor, nos dê clareza. Que ela venha iluminar as decisões da nossa vida, o momento que nós temos vivido, ó Pai. E de acordo com a necessidade, ó Senhor, que o Senhor seja o suprimento para cada um. Eu peço, eu oro em nome de Jesus. Amém. Atente bem, os discípulos estavam no barco, atravessando o chamado Mar da Galileia, e Jesus também no barco, e Jesus dormia. E de repente se levanta uma tempestade de uma forma veemente. E aqueles homens que eram acostumados com o mar, acostumados pelo menos com a navegação, que ali não era um mar, embora chamado assim, mas acostumados com a embarcação, acostumados com a navegação, eles se viram agora em um momento inédito. A tempestade provavelmente estava além de todas as suas experiências. E num momento de desespero, não tenho como precisar quanto tempo demorou esse desespero, mas em um determinado momento eles vão até Jesus. E a Bíblia diz que eles acordam Jesus. Quando você lê o contexto dessa passagem, você vai entender bem isso. Então eles acordam, eles despertam Jesus. E quando Jesus se põe em pé, a primeira coisa que Jesus faz é questioná-los. Questiona-os a respeito do medo, a respeito daquele temor, a respeito do desespero. E complementa dizendo: por acaso vocês ainda não têm fé, ainda não alimentaram uma fé necessária para esses enfrentamentos? E essa pergunta, ela cai muito bem, ela cabe muito bem nos dias que nós temos vivido, o momento que nós estamos passando. Então eu quero reportar essa pergunta a você de uma forma diferente. O que tem causado medo? O que tem causado temor no seu coração? O que tem roubado, ou pelo menos tentado roubar, a paz da sua vida? O que tem afligido a sua alma? O que tem lhe causado aflição? Quais são as tempestades que você anda enfrentando? O que tem te surpreendido de forma negativa, a ponto de você declarar que é uma crise? Não importa o que seja, não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa o enfrentamento, não importa o tamanho do problema. Não sou eu que estou dizendo agora, mas Jesus te diz: não tenha medo. Sabia que essa é a exortação, essa é a declaração ativa mais mencionada na Bíblia? Não temas, não tenha medo, ou palavras desse gênero, sinônimos a isso. Não temas, não tenha medo. Os eruditos dizem que mais de 300 vezes o Senhor ele ordena o seu povo a não ter medo. E sabe por quê? Por um motivo bem simples que nós nos esquecemos. Porque Deus, Ele melhor que ninguém, Ele sabe que o medo, além de roubar a nossa paz, além de arrebatar, além de tomar a nossa paz,
ele tem uma capacidade enorme de nos paralisar. Talvez você já teve esse tipo de experiência com algo bem específico, diante de algo que você tem muito medo, você fica paralisado. Uma pessoa que tem muito medo de um cachorro, embora se o cachorro for bravo, todos têm medo, né? Mas a reação comum, ela fica paralisada. Está em um lugar, uma situação de perigo, é comum a pessoa ela se estagnar, ela paralisar. O medo, ele tem essa capacidade, influencia de tal forma a ponto de paralisar alguém. Um animal, quando ele está diante do seu predador, uma presa diante do seu predador, é comum que fique paralisado por conta do medo. É comum na natureza. E isso é um problema muito sério, e é por isso que o Senhor ele nos exorta a não ceder ao medo. Os discípulos de Jesus também enfrentaram momentos como mas eles também tiveram que enfrentar o medo. Eles, como eu disse, estavam atravessando o mar da Galileia, recebe esse nome por conta de um lado da sua localidade, mas é conhecido também como Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, todos eles são o mesmo. E quando eles estavam na travessia, a Bíblia diz que eles foram surpreendidos por uma grande tempestade, e eu também já fiz menção disso. E como eu disse no culto anterior, as tempestades da vida, elas são inevitáveis, elas são inesperadas, e muitas vezes elas são... não se tem como administrá-las. Elas são inadministráveis. Não depende da nossa força, não depende da nossa reação para declarar a sua intensidade. E os discípulos, eles tentaram em vão superar a força do vento, a fúria do mar. Quando você lê o contexto, você percebe isso. Eles tentaram em vão, o seu esforço não era suficiente. E aí o que acontece? O que acontece é bem claro. Acontece que o barco se enchia de água à medida que os discípulos se enchiam de medo, ou o contrário. À medida que o barco se enchia de água, os discípulos se enchiam de medo. Eles iam se enchendo de medo. Nesse momento é que eles clamam a Jesus. E aí eu fiz menção disso, eu fiz a leitura disso, mestre. Não te importa que morramos? Na verdade eu li o versículo posterior, né? O versículo anterior ao lido no início diz: mas não te importa que morramos? E aí é que Jesus ele dá uma voz de comando ao vento, ao mar, repreende o vento e o mar, repreende as forças da natureza, mas ele também repreende os seus discípulos. Ele diz para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ainda não alimentaram uma fé suficiente para enfrentar isso? É como se os discípulos tivessem falhado em um teste prático. Na hora da prática, revelaram o medo, revelaram a falta de fé. E talvez você está se perguntando: pastor, mas qual é o mal tão grande de alguém ter medo? Esse tipo de medo, ele é um problema sério. Em algumas ocasiões o medo ele é um sistema de defesa. Eu já falei diversas vezes sobre isso. Quem me acompanha já me ouviu inúmeras vezes falar sobre o aspecto do medo como um sistema de defesa. Mas esse medo ele é muito perigoso, porque onde prevalece esse tipo de medo, a fé desaparece. Eles são antagônicos, esse medo e a fé. Se um toma lugar, o outro sai. Ou é a fé ou é o medo. E por que as pessoas elas ficam com medo? Por que nós ficamos com medo? Nós ficamos com medo porque no nosso subconsciente nós duvidamos de nossas vidas. Embora nós fazemos menção disso, embora é muito comum as pessoas
elas falarem, elas colocarem textos bíblicos na internet, nesse tempo de redes sociais. É comum as pessoas elas colocando versículos, frases bíblicas em uma espécie de jargão, mas na prática o medo ele acontece, como eu já disse, porque no nosso subconsciente, involuntariamente até, nós duvidamos que Deus está no controle de nossas vidas. Enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas elas estão totalmente fora de controle. Dessa forma, nesse inteirinho, nesse contexto, por que os discípulos eles não deveriam ter medo? Poxa vida, se todo mundo tem medo, se todos têm medo, se o medo é comum, não deveria, mas é comum, por que eles não deveriam ter medo? E por que nós não deveríamos ter medo? E daqui para frente, por que nós não devemos ter medo? Bom, no caso dos discípulos, primeiro, por conta da promessa de Jesus. E às vezes a gente se esquece desse detalhe. Qual que era a promessa de Jesus? Quando você lê Marcos 4, mesmo capítulo, verso 35, você vai ver o que Jesus disse. Antes da travessia, Jesus disse, naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Pastor, o que tem? Jesus disse, eles iriam para o outro lado do lago. Jesus não disse, nós vamos tentar atravessar o lago. Nós vamos embarcar para ver se atravessamos lá. Não, nós vamos para o outro lado. Talvez esse imperativo para qualquer pessoa comum, saindo da boca de qualquer pessoa comum, não tenha tanto valor. Mas saindo da boca de Jesus é certeza. Então Jesus disse, nós vamos para o outro lado do lago. Acontecesse o que viesse a acontecer, como aconteceu, não mudaria o destino. Não mudaria a palavra de Jesus. Então esse era o primeiro motivo para eles não terem medo. E também tem que ser o nosso. Aquilo que Jesus disse, ele não volta atrás. Aquilo que Jesus determinou, o inimigo não tem capacidade de intervir, de interceptar. Aquilo que o Senhor disse para a sua vida vai acontecer. Somente creia e não temas. Então Jesus havia empenhado a sua palavra aos discípulos. Passaremos para outra margem, para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. O destino dos discípulos não era o fundo do mar, mas era a outra margem. Quando Jesus promete, ele cumpre. Quando ele dá uma ordem, nada pode impedir que a sua vontade seja feita. Daí nós vemos ele dando ordem ao vento e ao mar, e esse se acalmando, se tornando em bonança. O Senhor, ele vela e zela pela sua palavra para cumpri-la. O maior compromisso do Senhor é com a sua palavra, mais mesmo do que conosco. Ele é fiel à sua palavra. Então, quando ele fala, ele cumpre. E a Bíblia confirma isso em diversos textos. Por exemplo, Mateus 24:35 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O Senhor dizendo. Isaías 48, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. E tantos outros textos bíblicos. Então eu quero dizer que quando você for surpreendido pela tempestade e ela procurar causar medo em seu coração, agarre-se às promessas de Jesus. Quando as pessoas disserem a você que a situação está perdida e que não existe mais solução, creia na promessa de Jesus. Não temas, crê somente. Por que os discípulos eles não deveriam temer? Segundo, por causa da presença de Jesus. Versículo 36. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. Então o fato de Jesus estar conosco
não nos poupa de certas tempestades. Esse é um equívoco de pensamento. Quando alguns acham assim, bom, agora eu entreguei a minha vida a Jesus, eu nunca mais terei problemas. Eu fui batizado nas águas, eu estou frequentando uma igreja, estou aplicando a minha fé, exercendo fé, então já não vou mais viver problemas na vida, já não virão mais situações para tentar roubar a minha paz, eu estou ileso, isento disso. Isso é um engano, tá? Então a presença de Jesus não nos poupa de certas tempestades, aliás, não nos poupa de nenhum. No entanto, é a presença de Jesus que nos livra do temor das tempestades. Ele vai nos livrar no meio dela. Aquele barco transportava o Filho de Deus. Ele também estava sendo sacudido pelos ventos, os ventos contrários. Só que a tempestade, os ventos, eles não podiam afundar o barco que levava Jesus, de maneira nenhuma. Não poderia naufragar o barco que transportava o Criador do universo, inclusive do mar, inclusive dos ventos, sustentador da vida, aquele que controla as leis da própria natureza. De forma alguma. Assim então, o temor dos discípulos era infundado, porque Jesus estava com eles. Nós também temos a promessa da companhia permanente de Jesus. Ele nos disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não foi ele quem disse? Então nós também não devemos temer, ele está conosco. Na jornada da vida nós enfrentamos mares revoltos, nós enfrentamos ventos contrários, nós enfrentamos perigos de toda sorte, mas não precisamos temer. Jesus está conosco. Ele não nos prometeu ausência de luta, mas Ele nos prometeu uma vitória certa, se nós permanecermos nele. Ele não nos prometeu uma caminhada fácil, mas uma companhia permanente. As tempestades, elas virão. Elas podem ser maiores do que as nossas forças. Elas podem desafiar as nossas resistências, ou a nossa resistência. Podem tirar o leme das nossas mãos. Podem causar temor no nosso coração. Mas o Senhor dos céus, da terra, Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias de nossa vida. A sua presença em nossa vida faz toda a diferença. Por que os discípulos eles não deveriam ter medo? Por causa da paz que Jesus ele nos passa. Verso 37 e 38 diz: levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Preste bastante atenção enquanto a tempestade rugia com fúria. Jesus estava dormindo. Jesus dormia não porque desconhecia o perigo, não por inocência, mas porque ele confiava na providência, no cuidado do Pai. Isso é o que muitos não entendem. Isso é paz no vale, que tanto nós falamos, às vezes nós cantamos. Isso é a paz em dias de aflição. Isso é paz em meio à tormenta. Nosso coração se enche de medo na tempestade, porque se esvazia de fé. Os elementos, eles não ocupam o mesmo espaço. Ficamos alarmados porque nós duvidamos que Deus está no controle quando a tempestade chega, quando o problema se instala. Então nós precisamos aprender a descansar na tempestade, sabendo que, ainda que a situação esteja fora do nosso controle, ela está rigorosamente debaixo do poder de Deus, do controle de Jesus. As tempestades da vida, elas podem até nos abalar, mas elas não abalam o Senhor Jesus, de forma alguma. Para Jesus não há causa perdida, não há problema insolúvel, não existe.
Mesmo que você esteja no fundo do poço, se declare assim, no fim da linha, como alguns dizem, tenha chegado a um estado de completo esgotamento. Jesus, ele pode, não somente pode, ele quer colocá-lo de pé e fazer um milagre na sua vida. Creia nisso. Foi por isso que ele disse aos seus discípulos: deixo a vocês a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. Uma paz que excede todo entendimento. Ele disse: a minha paz eu dou a vocês, não como o mundo dá. Por que os discípulos não deveriam temer? E por que nós não devemos temer? Por causa do poder de Jesus. Versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza e ele tem autoridade sobre ela. As leis da natureza estão sujeitas a ele, estão em suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. A Bíblia nos diz que Jesus repreendeu o vento e o mar e eles fizeram-se em bonança, ou seja, em calmaria. O vento e o mar que nos ameaçam estão debaixo do poder do Senhor. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Mais do que isso, Ele diz que trabalha, que age em nosso favor, porque nós somos dele e Ele cuida de nós. E por toda a Bíblia nós vemos Jesus revelando o seu poder. Jesus, ele revela o seu poder sobre a natureza, acalmando o mar. Jesus revela o seu poder sobre os demônios, libertando, como exemplo, o gadareno. Jesus revela o seu poder sobre a enfermidade, sobre as doenças. Como exemplo, curando uma mulher hemorrágica há 12 anos. Jesus revela o seu poder sobre a morte. E nós temos como exemplo, ele ressuscitando a filha de Jairo. Jesus tem poder para repreender os problemas que nos atacam, a enfermidade que nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. O Senhor é a nossa bandeira, Ele é o nosso defensor, é o nosso escudo. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não precisamos temer. Não precisamos temer porque o Todo-Poderoso está conosco. Como eu disse, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Fé e não medo deve ser o estandarte da nossa vida. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, seremos dominados pelo medo. Mas se olharmos firmemente para Jesus, nós teremos fé para triunfar as tempestades da vida. Se formos dominados pelo medo, nós naufragaremos. Mas se prosseguirmos com fé, com os olhos fitos em Jesus, triunfaremos. Creia nisso. Receba essa palavra. Eu quero orar e depois passar os avisos importantes, como eu disse. Coloque a sua mão sobre o seu peito, na direção do seu coração, e receba a oração. Pai, eu oro em favor, Senhor, dessa vida, dessa pessoa, desse representante de um lar, de uma família, que o Senhor possa abençoar todo o lar através da vida desse teu filho, dessa tua filha. Que ele ou ela seja o canal de acesso para que todos os familiares, os parentes, Pai, possam te conhecer. Que esse teu filho, tua filha, seja uma fonte a jorrar bênçãos da sua parte na vida de todos aqueles que estão à sua volta, seja no lar, seja na escola, na faculdade, seja no trabalho, seja onde for, Senhor. Eu declaro com fé no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Preste bastante atenção nos dois avisos que eu tenho para passar. O primeiro deles é a respeito da nossa ceia do Senhor, que já é nesse domingo, né? O domingo próximo. Então será às 19h30, tá? Antes disso, estarei ministrando, né,
escola bíblica, domingo pela manhã às 9 horas, mas eu já quero deixar bem adiantado, bem antecipado isso, né, a respeito da ceia. Será online, tá bem? Então eu estou avisando de antemão para que você possa ter tempo hábil para preparar os elementos, tá certo? Então o seu pão, o seu pedaço de pão e o copo com o suco de uva, tá? Em outra ocasião, algumas pessoas me perguntaram: pastor, eu preciso comprar aquele suco de uva integral, né? Às vezes na minha casa sou eu, meu esposo apenas, e acaba usando pouco e estragando. Tem nessa necessidade? Olha, não, se você puder, é bom que seja assim, mas caso não possa, pode ser outro suco de uva, tá bem? Tem aqueles sucos de garrafinha, de caixinha, né? Enfim, que já é uma dose menor, uma quantidade menor, não tem problema. O pão da mesma forma, você não precisa fazer da maneira que nós servimos na igreja, comprar pão de forma, quadricular, né? Tirar, enfim, cortar em quadrados, em cubos. Não, um pedaço de pão, pode ser o pão comum, tá certo? Um pedaço de pão que tenha o suficiente para você dividir com os da sua casa, e da mesma forma o suco de uva, tá certo? Então, culto às 19h30, no final do culto, como já de praxe, ministração, a consagração dos elementos, ok? E a ministração da ceia. Essa é a nossa realidade. De repente, em outra cidade, algumas pessoas acompanham de outra cidade: pastor, mas na minha igreja, então o pastor, ele quer que vá à igreja. Essa é a realidade de cada lugar, tá? Então cada qual tem o seu controle. A minha realidade, ou a realidade aqui da nossa cidade, da Quadrangular aqui em Serra Negra, é essa, tá bem? É o ideal? Logicamente que não é ideal. Não gostaria que fosse assim. Gostaria de estar recebendo as pessoas na igreja, mesmo que em horários alternados, né, para a ministração da ceia. Mas como eu disse, aqui nós temos uma realidade que não convém, né, fazer menção aqui, comentar, mas que não tem condições de emplacar dessa forma. Então será ministrado online, através de live. Pastor, eu sou de outra cidade, então participe da ceia do Senhor na sua igreja, tá bem? De acordo com as instruções do seu pastor, por favor. Bom, esse é o primeiro aviso a respeito da ceia, tá certo? Então os elementos, né, com os detalhes que eu já passei aqui, deixa preparado para o domingo à noite. Outro aviso, eu até já fiz uma postagem a respeito, mas agora eu quero deixar bem detalhado. Na segunda-feira, que é o dia 6, às 20 horas, nós teremos um evento que eu não me lembro de ter acontecido até então, com o nosso pastor presidente, enfim, o presidente das igrejas quadrangular no Brasil todo, o reverendo Mário de Oliveira. E qual foi a direção que Deus o deu? Vai ser uma unção para os lares, um culto, uma live que chama Vida para o Brasil. E no final dessa live, o pastor Mário de Oliveira, ele vai fazer uma consagração do azeite para que cada lar, então, possa, cada representante, ele vai passar todas as instruções, possa fazer essa ministração de unção nos lares. E antes que alguém diga assim: poxa vida, eu não tenho óleo de unção, tá? Então, agora sim, redobre a sua atenção. Cada igreja em cada cidade vai estar distribuindo um flasconete como esse aqui, tá? De óleo para unção, não é óleo ungido, tá bem? Óleo para unção. Esse óleo, ele vai ser utilizado após a ministração, como eu já disse, do reverendo Mário de Oliveira. Então, na sua live, ele vai passar todas as instruções para que as casas, então, elas participem dessa unção. Como eu disse, foi uma direção de Deus para a vida do pastor Mário, para que os lares no Brasil sejam abençoados. E aí tem alguns detalhes. Quais são esses detalhes? Primeiro, necessariamente precisa ser membro da Igreja do Evangelho Quadrangular para participar? Não, tá? Eu participo ou participei há um bom tempo de uma outra igreja, não há problema. Eu sou de uma outra
religião, né? Eu nem gosto de usar esse termo, se tem uma palavra que eu não gosto é religião. Mas às vezes a pessoa fala, eu sou de uma outra religião, eu sou um católico, eu posso participar? Pode participar. O Senhor Jesus ele não faz acepção de religião, tá? Não faz essa triagem, ok? Então, como eu disse, é para que o lar seja abençoado. Bom, eu não tenho, né? A pessoa pode dizer, eu não tenho, e nem deve ter mesmo. Né? Isso fica para um assunto de escola bíblica. Eu não tenho óleo para unção na minha casa. Como eu faço? Então, as igrejas, elas irão distribuir gratuitamente, tá? Então, já atente aí. Se alguém quiser cobrar de você o óleo para unção, preste bastante atenção que tem alguma coisa errada. Então, será distribuído um frasconete como esse, para que nós possamos ter controle. Aí agora eu falo aqui de Serra Negra, cada pastor tem a sua estratégia. Pastor, eu sou aqui da cidade de Serra Negra, como eu faço para receber o meu frasconete? Então, a partir de hoje, a partir já do término dessa live, então você pode me mandar uma mensagem, tá? Pode ser aí no privado, né, como alguns dizem, no privado do Facebook, ou então eu vou deixar no rodapé dessa mensagem o meu WhatsApp, não tem problema algum, tá? Deixa o meu WhatsApp, você vai mandar a sua mensagem, tá certo? Com o seu nome, se for no Facebook mesmo, a mensagem do Facebook, você vai deixar o seu nome e o número do seu telefone, de preferência o seu celular. Se for por WhatsApp, aí só entre em contato, né? Já vou ter o seu telefone na própria mensagem, tá bem? E aí eu vou te passar instruções de como você vai receber, onde você vai receber, que horário que você vai receber, enfim, tá certo? Talvez algumas pessoas digam assim, olha, eu até sou da cidade, mas eu não tenho condição de sair, né? Doente, então eu vou falar com você quando mandar mensagem, nós vamos definir uma maneira de você receber o seu frasconete de óleo, tá? Por que nós vamos fazer esse evento e nós queremos alcançar a maioria dos lares possíveis do Brasil? Porque, como sabem, nós temos vivido um tempo difícil. Eu sei que existem inúmeras pessoas que estão enfermas, estão doentes nos lares, e não é Covid, e a pessoa ela tem medo de ir a um pronto-socorro, ela tem medo de ir a um hospital, enfim, e acabar contraindo, né, esse vírus. E com razão, eu também ficaria receoso, tá certo? Então existem situações que um médico, um especialista, ele resolve, mas existem situações que somente Deus. Então nós queremos, através da vida do pastor Mário, ministrar cura, ministrar bênçãos para o seu lar, tá? Quando se diz vida, é vida abundante. Tem pessoas que estão necessitadas de emprego, pessoas precisam de um milagre na vida financeira, pessoas precisam de uma bênção no seu relacionamento, na sua família, enfim, tudo isso será ministrado na live. Então será na segunda, às 20 horas. Como eu faço para participar? Essa live ela será pelo YouTube. Então aqueles que entrarem em contato comigo, por exemplo, eu já vou marcando contato, eu vou passar o link, né, para poder assistir, ok? Para poder participar desse momento, não é nem assistir, é participar desse momento único no Brasil. Vai ser bênção para os lares no Brasil. E eu quero que seja uma bênção para os lares aqui da cidade de Serra Negra. Então entre em contato comigo. Os números de frasconete de óleo é limitado, tá? Então, enfim, os primeiros que entrarem em contato são os que vão receber. Um por família, tá? Um por cada casa, não precisa várias pessoas do mesmo lar entrar em contato. Uma pessoa do lar e vai então entrar em contato para nós detalharmos como vai fazer para receber então o seu óleo, ok? Bom, talvez alguém está assistindo e diga, né? Não sei se alguém está colocando no comentário, deixa eu até dar uma olhada aqui. Talvez você diz assim, eu não sou de Serra Negra, como eu faço para receber o meu frasconete de óleo? Então você vai procurar a Igreja Quadrangular, entrar em contato com a Igreja Quadrangular na sua cidade. Praticamente todas as cidades do Brasil tem Igreja Quadrangular, salvo algumas, mas no estado de São Paulo praticamente todas, tá? Então você vai entrar em contato, você pode até dizer, olha, eu estava assistindo uma live com o pastor João Paulo e ele falou a respeito
desse evento Vida para o Brasil, nessa unção nos lares. E eu gostaria muito de receber também o óleo, tá? Então todos os pastores do Brasil estão bem instruídos quanto a essa distribuição, tá certo? E você, como eu já disse, você que é aqui de nossa cidade, então entre em contato. Eu sei que todos os lares precisam receber essa bênção de Deus. Mais uma vez, independentemente do segmento religioso que você segue, tá? Então, que a bênção de Deus chegue também ao seu lar. Então, não deixe de entrar em contato. Mais uma vez, seja por mensagem direta aqui no Facebook ou pelo WhatsApp, que eu vou deixar no rodapé da mensagem, ok? Por falar em mensagem, essa mensagem ela está ao vivo. Posteriormente eu vou editar e eu vou colocar, né, na mensagem editada também instruções a respeito desse evento de segunda. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Eu espero ter sido claro, né? Não tão redundante, mas claro na mensagem, nas explicações, mas estou à disposição para qualquer pergunta a respeito. Como eu disse, o nosso interesse, debaixo da direção de Deus, é que a casa, o seu lar seja abençoado. Fique na bênção, fique na paz, até a próxima. Dia 6 de julho, live Vida para o Brasil com o pastor Mário de Oliveira. Não fique de fora, participe com a sua família da grande oração e a unção com óleo consagrado.